fazer você sonhar. Sonhos de Deus pode mostrar. Sol e a lua obedecer. Autoridade em você vai realizar o seu sonho de seca, não baterá. Você por estar no deserto, sei que está perto, pensa chegar. Vontade de Deus me pode lançar, sonho realizar. Está jamais, faça como José, esperou Deus agir através da fé. Meu Deus, maravilhoso. Glória seja Deus. Realizar os seus sonhos, tempo de seca, não baterá. Você ainda está no deserto, sei que está perto, tua vitória chegar. Vontade de Deus, ninguém pode frustrar. Os sonhos vai se realizar. Não desista jamais, faça como José, esperou Deus agir através da fé. Meu Deus, maravilhoso. Mais uma vez estou aqui de novo. Glória a Deus. Hoje eu estou no último capítulo de Eclesiastes e eu já quero te dizer, é uma bênção falar de Deus, é uma bênção falar com Deus. Se você não tem intimidade com Deus, passa a ter, porque a presença de Deus na sua vida, ela é amor, ela é alegria, ela é vontade de viver, ela é paz, ela é força, ela é vitória, ela é esperança, é fé. Então, o alimento da palavra de Deus, ele faz você crescer todo instante. Crescer com Deus, para Deus. Amém? Olha, esse hino, quando eu cantei ele muito, eu estava numa seca, em um deserto. E eu cantava ele assim várias vezes ao dia. E eu quero te dizer, se você está no deserto, não desanime, porque você vai ser aprovado. Amém? Nessa pandemia, para mim aconteceu só coisas boas. Por quê? Hoje de manhã eu estava aqui fazendo algumas coisas e aí do nada me veio aquela palavra assim. Porque quando a pessoa ela é mal, os olhos dela enxerga tudo mal, tudo. Até as bênçãos chegam para ela, não é reconhecida de maneira agradável. Porque a pessoa não vê com os olhos bons, ela vê com os olhos maus. E aí, muitos perdem as bênçãos antes de chegar, porque os olhos são maus. As coisas boas não chegam, elas voltam
Não deixa outro receber a sua bênção por causa dos seus olhos. Ó, essa palavra aqui, ela é alegria. Aquele que não é sustentado com o alimento da verdade, ele não tem alegria verdadeira. Amém? Mas antes de eu estar iniciando aqui, eu quero te dizer para você que seja bem-vindo para ouvir essa palavra, mas que você não seja somente ouvinte, que você seja praticante, seja um mensageiro, seja um anjo de Deus usado para compartilhar essa palavra. Curte, comente, é muito importante o seu comentário. O seu comentário é muito importante. Amém? Não é importante para mim, não. É importante para você também. É importante para que o YouTube reconheça de alguma maneira. Então, quando você é instrumento de Deus, você pode fazer comentário, você pode ouvir, você pode compartilhar. Você é instrumento de Deus. Amém? Então, antes de eu estar iniciando aqui em Eclesiastes, eu vou estar deixando um capítulo aqui em Provérbios. Em Provérbio 15, olha para você ver, eu ia estar lendo o versículo 13, mas eu vou estar lendo o capítulo 15, eu vou estar lendo o versículo 3 e o versículo 13, porque já que eu falei sobre os olhos, eu olhei aqui bem em cima dessa palavra, porque eu ia estar lendo 13, mas agora eu vou estar lendo os dois versículos. Capítulo 15 de Provérbios, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Viu? Os maus e os bons. Porque se os olhos do Senhor estão em todos os lugares, Ele já viu tudo que você fez, tudo que você semeou, tudo que você plantou, seja bom, seja mal. Os olhos do Senhor já viu. Amém? Então aqui fala, ó. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Então, que Deus esteja te abençoando nesse momento. Aí aqui no versículo 13 do capítulo 15 fala: o coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. E isso é verdadeiramente, acontece isso mesmo. Quando a pessoa, ela se entristece de alguma maneira, a alma dela se abate. E ela passa a ser uma pessoa que você vê o sofrimento estampado no rosto. E ontem até o pastor falou lá na igreja, os filhos de Deus são felizes, são alegres. Porque a presença de Deus, ela dá alegria, ela dá força, ela dá esperança, ela dá fé, ela dá ânimo, ela rejuvenesce a pessoa. E quando a pessoa tem a alma abatida, ela envelhece. Porque o espírito está fora do corpo dela. Porque a alma dela está doente, a alma está sofrendo, o coração está abatido, a alma está abatido. E o corpo está pesado. Com tudo aquilo que está acontecendo. Envelhecimento, tristeza, dor, angústia. Angústia é uma coisa assim que mais abate a alma. Porque a pessoa tem um sofrimento dentro dela que adoece, que dá todas as dores. Eu trabalhei uma temporada com uma pessoa, quando eu fui trabalhar, era uma pessoa maravilhosa. E aquela pessoa tinha um sofrimento por dentro. Do nada, ela vinha a ter uns problemas, que ela caía, ficava tonta. E aí um dia eu assim, vendo aquilo, aquela alma angustiada, eu percebi. Essa luta é uma luta do espírito contra a carne. Porque a pessoa não é mal, mas o mal mora dentro dela.
e ela fica angustiada. Essa luta contra o espírito é a que mais deixa a alma doente. Porque a pessoa vai no médico todo dia. Nem o médico que estudou não acha a doença. Porque o médico não teve esse estudo sobre os espíritos. Porque esse sofrimento, a pessoa está numa batalha espiritual, que a alma dela está tendo necessidade de se alimentar e não está sendo alimentada. E aí aquela luta é grande. Eu tive esse sofrimento de batalha espiritual, eu sei do que eu estou falando. A pessoa não dorme, não tem sono, tem vontade de chorar o tempo todo. A pessoa não tem alegria, não tem vontade de sorrir, mesmo na hora que você tem motivo para sorrir. As pessoas tudo sorri e você tá ali com aquela cara fechada de vontade de morrer. Isso é sofrimento da alma. Mas a batalha espiritual é uma luta muito grande. Eu venci ela, posso falar com todas as palavras. Eu venci, mas foi isso aqui, ó, que me curou. Mas quem me curou foi Deus. Porque quando você se alimenta, você tem conhecimento. E Deus, o Espírito que entra dentro de você, que cura a sua alma. O homem que não tem o Espírito vivo dentro dele, a alma dele é cansada, é abatida, é sofrida. Eu não ia estar falando nada disso aqui, mas eu já falei. Porque Deus me fez falar. Então, que nesse momento, se você estiver ouvindo essa mensagem e você estiver com um sintoma que tem vontade de chorar, que a sua alma não descansa, que você não tem vontade de sorrir mesmo nos momentos que você precisa sorrir, que a nossa vida ela é de alegria, de choro, de riso. Tem momentos bons que você precisa sorrir, né? Mas mesmo naqueles momentos, o sorriso não sai. Porque o sofrimento, ele abate até os ossos. Quando eu estava desesperada, procurando oração, homem de Deus em todos os lugares, teve pessoas que orou sim, mas não resolveu nada. Pedi oração para 1000 homens de Deus. E fui em muitas igrejas procurar onde que existia um profeta que me falava alguma coisa que me desse aquela cura. Mas que o profeta cura, mas quem cura é Deus. Mas se eu não tiver algo dentro de mim, aquela cura vai sair de dentro de mim. Porque a ferida está dentro, não é fora não. Se a ferida está dentro, a sua alma precisa se alimentar. Todos podem orar para você. Mas se você não tiver alimento, você não vai estar cheio de Deus, cheio da presença, cheio do Espírito. A alma precisa se alimentar, mas o homem, ele se alimenta só a carne e alimenta a carne mal. Então, muitas pessoas estão morrendo com a doença da alma. Mas quando não tem quem fale para você que a sua doença é da alma, você pode ir em todos os hospitais, todos os médicos, pedir para todos orar para você, porque você não tem alimento, não vai adiantar ninguém orar para você. Ninguém. A oração é boa, sim. A oração é boa, mas se você não se alimenta, a oração não vai chegar na onde precisa chegar, porque aquela ferida é muito grande. Então você tem que ter alimento. Alimento de Deus, alimento da verdade. Então, Jesus, hoje, que essa palavra possa estar chegando de alguma maneira na vida de alguém que precisa dormir na hora que precisa de dormir, se alimentar na hora que precisa se alimentar, sorrir na hora que precisa sorrir e chorar na hora que precisa chorar, porque tem momentos que nem o choro sai, nem o choro sai. Às vezes,
As pessoas ficam tão amarguradas, mas tão amarguradas com coisas que aconteceu na vida dela, que elas perdem a vontade de viver. E a alma fica morrendo dentro dela, mas não morre. Não morre. Fica morrendo, não morre. Hoje também eu estava aqui lembrando uma coisa, que, assim, pessoas muitos maus, né, que existem em todos os cantos dessa terra, existem pessoas maus que fazem as pessoas mal aos aqueles que são bons, porque as trevas estão em todos os lugares, e o prazer das trevas é apagar a luz, o prazer das trevas é tirar o brilho da luz, esse é o prazer das trevas. E aí, me veio essa lembrança, que quem te fez mal, quem me fez mal, quem faz mal para muitos, eles não vão pagar com a morte, eles vão pagar com a vida. Eles vão morrer, mas eles vão pagar primeiro na vida com a vida. Não vai pagar na morte. Eu sei do que eu estou falando. Tem pessoas que precisam se arrepender e perdoar para depois morrer, porque elas não morrem sem arrependimento, elas não morrem sem perdão. Elas são tão mal que elas não perdoam, que elas não se arrependem. E esse espírito precisa desse arrependimento, precisa desse perdão para morrer. Então eles não pagam com a morte, eles pagam com a vida. Então que Jesus possa ser esse alimento para aqueles que estão precisando. Então eu vou estar dando continuidade aqui, o último capítulo do Eclesiastes, no capítulo 11. Procedimento prudente do sábio. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal sobrevirá à terra. Estando as nuvens cheias, derramam aguaceiro sobre a terra, caindo a árvore para o sul ou para o norte. No lugar em que cair, aí ficará. Quem somente observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Assim como tu não sabes qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos do ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Olha para você ver, né? Aí aqui no versículo 6 do capítulo 11. Semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará. Se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Doce é a luz, agradáveis os olhos de ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles, contudo deve lembrar-se de que há dias de treva, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. A mocidade alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfaz o teu coração, e agrada a teus olhos. Sabe, porém, que de todas as coisas Deus te pedirá conta. Então, que você sabe que Deus vai pedir conta de tudo que você fez, seja bom, seja mal. Se o seu nome estiver escrito lá no livro da vida, né? E Jesus escreveu todos os nossos nomes lá no livro da vida. Então nós temos que estar semeando frutos bons, semente boa. Amém? Afasta, pois, o teu coração do desgosto e remove a tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Aí aqui já estou no capítulo 12. A velhice. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua, as estrelas do esplendor da tua vida, e torne a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços se curvarem, os homens outroras fortes, as tuas pernas cessarem, os teus moedores da boca, por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos nas janelas, por já serem poucos e se escurecerem os teus olhos na janela, e os teus lábios, quais as portas da rua, se fecharem no dia em que não puderes falar em alta voz,
te levantares a voz das aves e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem. Como também, quando temeres o que é alto, e te espantarem no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores anda rodeando pela graça, antes que se rompa o fio da prata e se despedaça o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. Aí aqui no versículo 7 do capítulo 12. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus o que o deu, e o espírito volte a Deus o que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Aí já estou aqui no versículo 9. Conclusão. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo conhecimento e, atentando, esquadriando, compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis e escrever com retidão palavras de verdade. As palavras do sábio são como guilhões e como os pregos bem fixados, a sentença coligida, dadas pelo único pastor. Demais, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros e muito estudar enfado da carne. De tudo o que se tem ouvido, suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam maus. Viu que eu falei aqui muitas coisas sobre isso? Eu agradeço a Deus muito, muito por ter estudado esse livro de Eclesiastes e muitos outros, né? Mas este aqui eu iniciei e terminei, porque Deus é maravilhoso. E tudo aquilo que a gente começa com amor, a gente começa, tem início e fim. Tudo tem início e fim. E cheguei aqui nessa palavra maravilhosa. E eu vou te dedicar essa palavra a você que está me ouvindo. Não seja só ouvinte, seja praticante. Você precisa se alimentar disso aqui. Você precisa de Deus na sua vida. Você precisa ser cheio. Você precisa da presença. Você precisa do amor de Deus dentro de você. Olha, eu estou aqui no último capítulo de Eclesiastes, o capítulo 12, o versículo 13 e o 14. Eu dedico a você que está me ouvindo. Presta bem atenção, eu vou ler devagar. De tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem, é o dever de todo homem, porque o homem conhece o bem e o mal, mas o homem só procura o mal e descarta o bem, porque as coisas boas o homem dessa terra está jogando dentro do lixo e está colocando o mal tudo dentro dele, e a alma dele está morrendo, mas não vai morrer não, porque a vida dele primeiro vai se abater, vai se abater, vai se abater, vai se abater. Vai chegar um minuto, vai chegar uma hora que o corpo não vai mais ter resistência. Porque tem tanto lixo dentro do homem, tanto lixo. O corpo virou lixeira. O corpo do homem dessa terra virou lixeira. Isso é verdade. O corpo do homem virou lixeira. É roubo, é morte, tudo. É a língua, é a boca, tudo. É os olhos. Maldição. O homem, ele vive jogando pedra na casa do outro, mas a pedra cai primeiro na casa dele. Eu falo, todas as pedras que me jogaram serviram para me colocar onde que eu estou, mas serviram, sabe para quê? Para abrir os meus olhos e me dar visão. Serviram para me deixar em pé. Jesus não vai deixar o homem mau apagar a sua luz, porque Jesus é a sua luz e ele está dentro de você. O homem mau não vai te destruir, porque o homem mau destrui ele mesmo.
ele mesmo. Então, muitos descarta as coisas boas. Eu falo e aprovo. As coisas boas virou descartável para os homens. Descartáveis. E as coisas mal está aqui dentro dele, ó. As coisas mal estão dentro dele. Então o homem foi baú de lixo. Existe baú de lixo? Existe baú de lixo. Então toma muito cuidado para o seu corpo não ser caixote que entulha lixo. Porque você não é lixeiro. Você não é entulho. Você é filho de Deus. Tira tudo, esvazia tudo, joga tudo fora. Começa a jogar. Vai jogando. Joga todo esse lixo que está dentro do seu corpo fora. Porque o seu corpo é santuário de Deus. O Espírito precisa morar dentro de você, porque você está vivo e não morto. Acorda, você está dormindo, você está colhendo lixo, plantando lixo, colhendo lixo, plantando lixo, colhendo lixo, plantando lixo, colhendo lixo. E a sua alma está batida, está morrendo por causa de lixo. Joga esse lixo fora, queima com o fogo santo de Deus, vai queimando. Você não merece, você nasceu para ser vivo, para ser cheio, você nasceu para ser limpo, liberto. Deus é quem liberta o homem, porque o homem não nasceu para ser escravo do diabo. Sabe como que o diabo é? O diabo escraviza o homem, para o homem ser escravo dele. Aí o homem vai ser escravo dele fumando, bebendo, prostituindo, roubando, matando. Tudo isso é escravidão. Tudo. Aí o homem pega e colhe isso tudo para ele. E destrói ele, destrói os filhos, destrói a casa, destrói a família, destrói muitos por causa do seu baú de lixo que está dentro de você. Porque você não tem sabedoria, porque você não tem Deus, porque você rejeita Deus. Sabe o que você é? Injusto, você rejeita Deus. O melhor você joga fora. Joga fora para ficar aí, ó, cheio de lixo. Só tem lixo dentro do homem dessa terra, só lixo. Não vê Deus e não tem Deus, porque guarda lixo dentro dele. Isso é mais pura verdade. Eu vou estar finalizando aqui com o capítulo 14, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer seja boa, quer seja mal. Então tudo que estiver escondido, você acha que está, mas não está não, porque Deus já viu. Deus já viu tudo que você fez, tudo que você plantou, tudo que você semeou, tudo que você jogou em cima do outro que não merecia. Nada disso eu ia falar, mas eu já falei e aprovo e assumo. Porque você precisa ser cheia de Deus, não é de lixo não. Joga esse lixo fora, você não merece lixo. Você merece ser transformado, você merece ser novo, renovo, vida. Deus na sua vida. Aleluia. Amém.